No âmbito do ciclo de encontros Os Valores, Direitos e Deveres dos Cidadãos, a Biblioteca Municipal de Lolé recebeu Alberto Melo, ex-conselheiro da Unesco e ex-diretor-geral da Educação Permanente e chefe do Grupo de Missão para o Desenvolvimento da Educação e Formação de Adultos. Após, no último encontro deste ciclo, ter sido feita uma abordagem à Declaração Universal dos Direitos do Homem, Alberto Melo traz-nos o caso da Europa, debruçando-se com o tema Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Nesse sentido, o orador frisa a importância deste tipo de declarações para os direitos de todos os cidadãos ao longo dos tempos. Digamos, na caminhada que a humanidade tem feito ao longo de milénios, procurando um caminho de maior autonomia, maior dignidade, maior respeito pelas pessoas, um caminho, podemos dizer, de democracia, um caminho de construção de cidadania, de afirmação das pessoas como, no fundo, sujeitos de direitos. Portanto, nessa caminhada, digamos, que a humanidade tem feito, caminhada que nunca é direita, longilínea, sem curvas, sem resistências, sem retrocessos, e creio que infelizmente hoje em dia estamos a observar e a viver alguns desses retrocessos nesta caminhada que a humanidade tem procurado fazer para um aperfeiçoamento, para uma melhoria da democracia. Tem tido um papel relevante declarações, digamos, afirmações do que são efetivamente esses direitos que cabem aos cidadãos, que há limites ao poder dos governantes, ao poder dos reis, ao poder dos governos e, de certo modo, e tal como as tábuas da lei, digamos, dos 10 mandamentos, também tem havido uma preocupação de inserir em chamadas declarações este feixe, este complexo de direitos que cabem às pessoas e que não podem ser violados pelos respectivos governos. Isso tem sido, portanto, um marco, um indicador do nível de democracia nos países que vêm adotando estas declarações, estes conjuntos de direitos. Um processo que começa no século XVII em Inglaterra, passando para a Revolução Francesa um século depois e que após a Segunda Guerra Mundial toma outras proporções com a Declaração dos Direitos do Homem. Mais tarde, começa a surgir o projeto da União Europeia. Digamos, depois de 48, passados uns anos, há países que se procuram, se contactam, se reúnem no sentido de procurar estabelecer uma união de facto entre esses países, uma cooperação, uma coexistência pacífica, digamos assim, algo que pudesse vir a evitar futuramente guerras fratricidas dentro da Europa. Começam então a pensar e a analisar como as guerras do passado resultaram muito da competição económica entre países. Através da economia, inicia-se o processo de construção europeia com os primeiros países a entrar até a Europa dos 28, sendo que só mais tarde os direitos dos cidadãos começam a ser relevantes. Portanto, esta questão de direitos, esta questão de cidadania, democracia, não era uma preocupação fundamental na construção europeia. Isso era deixado, por um lado, aos tribunais constitucionais e outros dos diferentes países membros, mas também é uma instância que foi constituída, que foi criada no seio da União Europeia, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a nível europeu, mas não se passou disso, digamos. Ora, esta Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que foi adotada em dezembro de 2000, é, de certo modo, a primeira grande afirmação de uma preocupação à escala europeia com os chamados direitos fundamentais. Embora proclamada em 2000, é em 2007, no Parlamento Europeu, que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ganha peso, feita por um grupo de trabalho que incluía 2 portugueses, Pedro Bacelar de Vasconcelos e António Vitorino. A Carta distribui-se em 3 grandes eixos. Direitos civis, direitos políticos,
específicos à chamada cidadania europeia e direitos económicos e sociais. Ora bem, passando agora a uma análise da Carta, a Carta foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 30 de março de 2010, portanto já é a versão que se segue à segunda proclamação, final de 2007. Tem um curto preâmbulo, acho que vale a pena ler alguns parágrafos para vermos os valores e os princípios básicos desta Carta. Os povos da Europa, estabelecendo entre si uma união cada vez mais estreita, decidiram partilhar um futuro de paz assente em valores comuns. Consciente do seu património espiritual e moral, a União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Assenta nos princípios da democracia e do Estado de Direito. Ao instituir a cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, segurança e justiça, coloca o ser humano no cerne da sua ação. Com muitas perguntas a serem feitas sobre a sociedade dos nossos tempos, a tertúlia prolongou-se sobre a Europa de 2014.